Olá pessoal, aqui é a Mariana e eu vim contar para vocês como é que funciona o nosso baralho de criação de atividades da educação midiática, que é uma ferramenta que a gente desenvolveu para ajudar a gente a pensar como que a gente pode criar essas atividades que integram a educação midiática por dentro do currículo das disciplinas. Como é que você pode desenvolver as habilidades da educação midiática como uma camada enquanto você ensina as matérias e as disciplinas que estão no seu currículo. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pensar no nosso assunto, que assunto que a gente quer discutir e que texto disparador para esse tópico a gente vai usar. É claro que a gente não quer desmerecer o livro didático, mas a gente acha muito interessante e importantíssimo para a educação midiática a gente poder desenvolver essas habilidades de curadoria e avançar um pouco além do texto didático e procurar textos do jornalismo e outras coisas, explorar imagens, filmes, games, infográficos, embalagens, todo tipo de mídia que é para a gente poder começar a desenvolver essa habilidade de leitura crítica de várias linguagens, né? E aí, uma vez que a gente pensou o que a gente quer explorar, qual é o nosso tema curricular e que textos a gente pode usar, a gente vai para essa coleção de cartas. Nós temos 3 tipos de cartas. As cartas de ação, que são essas aí. Nós temos as cartas de mídia. Olha quantos tipos de mídia a gente pode trabalhar, seja para analisar, seja para criar. Né? Jogos, capas de revista, mensagens, tweets, artigos de opinião, notícias, fotografias, imagens, uma série de coisas, campanhas, anúncios, mapas, né? Tudo isso é mídia, tudo isso são mensagens que a gente pode analisar criticamente ou criar para trabalhar na construção dessas habilidades de mídia. E o último conjunto de cartas são as cartas de reflexão. O que a gente vai analisar quando a gente olha para esses textos de mídia que a gente selecionou, que a gente está criando? Coisas como autoria, quem criou, propósito, né? Por que foi feito, que conteúdo tem aqui, como está a questão da credibilidade, isso é fato, é opinião, é um outro tipo de conteúdo, que impacto essa mensagem pode ter, se alguém pode ser prejudicado, que vozes estão incluídas aqui, que vozes estão omitidas, enfim, uma série de coisas que a gente pode analisar nesse texto que a gente escolheu ou que a gente está criando. Quando a gente planeja uma atividade usando essas cartinhas, a gente vai combinar de maneira muito intencional uma ou mais cartas de cada um desses eixos para fazer o seguinte: qual é o tema? Que assunto do currículo a gente vai discutir? Né? Que textos a gente pode usar, em que linguagens? Ação, o que a gente vai fazer com essas mídias que a gente selecionou? Né? O que os alunos vão analisar ou criar? Qual é a mídia que a gente vai usar, seja como texto disparador, seja como criação, né? E vamos aproveitar para incorporar formatos e linguagens que são do universo dos alunos, né? Para a gente se relacionar com eles. E, finalmente, a reflexão, né? O que a gente está lendo, assistindo ou criando e como que a gente reconhece o que tem por trás dessa mensagem. O que a gente vai fazer é espalhar as nossas cartinhas na nossa mesa ou na nossa tela e começar a olhar para elas para deixar a nossa criatividade fluir e ver o que pode se relacionar com o nosso assunto. Não precisa ser uma de cada necessariamente, pode ser mais de uma em alguma categoria. Você não deve pegar aleatoriamente, você deve pensar sobre o assunto que você quer trabalhar e os textos que você tem. As cartas, na verdade, servem como uma pista visual para disparar a nossa criatividade e ajudar a gente a começar a pensar. Vou dar um exemplo, e aí a gente organiza essa atividade nessa frase. Ao discutir o nosso tema curricular, a gente vai fazer alguma coisa com alguma mídia, levando os alunos a refletir sobre o que está por trás desse texto, dessa mensagem. Vou dar um exemplo bem concreto. Imagina que a gente está trabalhando em geografia a questão da mudança climática e a diferença entre clima e tempo. E aí a gente encontra esse tweet do presidente Donald Trump. É muito importante que, como educadores, a gente esteja atento
né, para os textos que passam por nós nas redes sociais, nas mídias, as embalagens, as revistas que a gente vê, e começar a juntar esses materiais que podem se relacionar com os assuntos que a gente ensina. Então, o presidente Trump, ele foi para uma cidade do centro-oeste americano e ele tweetou assim, estava tendo uma onda de frio, e ele falou: no centro-oeste, a sensação térmica atingiu 60 graus Fahrenheit negativos, a mais fria já registrada. O frio vai aumentar mais ainda nos próximos dias. As pessoas não conseguem nem ficar alguns minutinhos do lado de fora. O que será que está acontecendo? O que diabos está acontecendo com o aquecimento global? Por favor, volte logo. Precisamos de você. Quando a gente vê esse tweet, a gente pode analisar que ele contém uma inverdade científica. Não está tendo aquecimento global porque está tendo uma onda de frio. Essa seria uma evidência que não está tendo aquecimento global. Então, dentro da nossa disciplina, a gente pode explorar o fato de que isso é uma verdade científica, né? Encontrar conteúdos de fontes confiáveis que nos ajudem a construir uma resposta com a ciência correta e devolver essa resposta na mesma linguagem, por exemplo, na forma de um tweet. Essa seria a nossa atividade nesse caso. E a gente pode se inspirar, por exemplo, numa resposta da própria Agência de Clima americano. Eles tweetaram e fizeram uma imagem para explicar, né, o famoso quer que desenhe, que quando você tem o aquecimento global, o oceano fica mais quente, temperaturas maiores do oceano significam mais umidade, e mais umidade causa tempestades de inverno mais intensas. Então, assim como a agência climática fez aqui, a gente pode levar os nossos alunos a investigar qual é a ciência, o que tem aí de impreciso nessa mensagem, né? Como que a gente pode encontrar informação verdadeira, o que é uma fonte confiável, como que a gente pode compor uma resposta na linguagem adequada a esse meio, que é o tweet, tem que ser muito sintético, pode ser visual, e além do que a gente pode até pensar com alunos mais velhos, né? Qual é a responsabilidade, por exemplo, de uma pessoa pública, né, ao disseminar desinformação científica, quais poderiam ter sido os motivos que levam ele a fazer isso, qual é o contexto da política que leva ele a fazer isso, enfim, uma série de coisas que a gente pode extrair dessa simples atividade, né? A nossa frase, então, fica assim: ao discutirmos as evidências do aquecimento global, nós vamos criar tweets em resposta ao presidente Donald Trump, levando os alunos a refletir sobre o propósito e a credibilidade da mensagem original. Então, a gente usou a cartinha de criar como ação, como mídia a gente usou tweets, né? E como reflexão a gente usou propósito e credibilidade. São as 4 cartinhas que a gente usou. E aí, para ajudar o educador a sistematizar isso numa atividade, a gente tem também um Canvas, né? Então, esse Canvas serve para a gente desenvolver a atividade, como é que a gente vai aplicar, e para a gente sistematizar qual é o nosso objetivo curricular e também, ao mesmo tempo, qual é o nosso objetivo do ponto de vista da educação midiática. Então, está aqui o Canvas dessa atividade, título, unidade curricular é clima, a série. O objetivo curricular é entender a diferença entre clima e tempo e saber mostrar quais são as evidências do aquecimento global. Já as habilidades midiáticas, porque é importante, o que a gente quer fazer aqui é ajudar o professor a visualizar quais são essas 2 camadas separadas que ele está trabalhando, né? Tanto o objetivo curricular como o objetivo midiático, né? E trabalhar essas 2 coisas de forma bastante intencional. As habilidades midiáticas, nesse caso, são verificação de informação, analisar dados de forma crítica, pesquisar conteúdo científico em fontes confiáveis e discutir sobre autoexpressão e responsabilidade. O que a gente vai usar como recursos? Twitter, sites de revistas, periódicos científicos para fazer a pesquisa, e como que a gente faria a sequência didática: ativação, desenvolvimento e fechamento. Então, é assim que a gente usa o Canvas junto com as cartas. Espero que vocês se divirtam criando essas atividades e que as cartinhas ajudem a criatividade de vocês a fluir. Não se esqueçam de compartilhar com a gente o que vocês criaram.